Muito boa tarde, caros amigos, ouvinte Rádio Mundial. Alegria, muita satisfação de estarmos aqui com você mais uma sexta-feira, ao vivo, como nós sempre fazemos, trazendo propostas, inovações, informações e fazendo com que você reavalie sua vida, seus hábitos. Quando eu digo hábitos, pessoal, hábitos físicos, mentais, emocionais, espirituais, energéticos, porque somos um compêndio de todas essas informações. E à medida que nós nos desequilibramos, nós acabamos afetando os outros corpos. Por mais que você não acredite nisso, isto é físico, isto é quântico, ele está acontecendo independentemente de sua vontade ou não. Então, o nosso programa, para você que chega agora, sintonizou aí, nosso programa fala sobre saúde, mas a saúde de forma integralizada. Nós abrimos na primeira parte, nós conversamos com você, ouvinte, trazemos o tema que as pessoas nos perguntaram durante a semana e vamos trazendo informações, dicas. E na segunda metade do programa, nós abrimos os microfones para você poder fazer a sua pergunta. Muitas vezes, a pergunta pode não ser pertinente ao tema, isso não há nenhum problema. Você pode entrar aqui ao ar e fazer a sua pergunta. E também, nesses momentos iniciais, eu deixo aqui o meu agradecimento, né, pela quinta edição que aconteceu nesta quarta-feira do nosso bate-papo terapêutico sobre dieta anti-inflamatória. Foi um dia muito agradável, todas as alunas que estiveram lá, vocês que curtem a nossa página do Face já devem ter visto, né, as fotos, os textos, e você, se ainda não curte, mande o convite, acesse a nosso Face da Farmácia Naturalis Curanto, ou o meu, Joeli Pussi. Mande seu convite, faça parte dessa nossa rede, onde nós vamos sim botando informações, trazendo inovações, sempre com este propósito, pessoal, elucidar consciências, expandir a nova maneira de perceber a realidade, para que a gente fique melhor, se sinta melhor. Olha só, estamos aqui encarnados. Não é um mundo fácil. Claro, não é um mundo de expiações e provas. Nós estamos ainda nesta dimensão. Se estivéssemos em outras dimensões, né, onde já não existe esses desafios, aí ok. Por enquanto estamos aqui. E de que maneira nós podemos estar aqui e poder suportar com mais sabedoria os desafios, viver melhor? Quando eu digo isso, não é, vamos eliminar os problemas, os processos, os desafios, vamos deitar na rede, chupar cana, assobiar, não é isso, pessoal. Na verdade nós trazemos ideias para você conseguir viver melhor inserido dentro deste espaço-tempo que você se encontra, desse processo reencarnatório. E vivendo melhor com o seu físico, né? Semana que iniciou, nós demos uma reportagem, né, pela TV Mundo Maior, falando sobre a questão da ditadura da beleza, né? O que as pessoas estão fazendo, se mutilando para atingir um belo ideal. E lá a gente realmente começa a perceber que não é bem assim, que a gente tem que ter novas maneiras subjetivas, conteúdos, critérios, valores, ética, para viver melhor, para se sentir mais integrado, enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, pessoal. Não adianta você se revoltar e falar, eu não vou fazer nada, é assim que eu quero que seja, viver de mau humor, viver irritado, viver brigando. Isto, pessoal, não leva ninguém a lugar nenhum. Ou melhor, leva você para o fundo do poço, para o buraco, né? Então, vamos juntos refletir, observar o que será que eu posso fazer de melhor na minha vida. Dicas que nós vamos dando para você de saúde, coisa simples. Nós vamos equacionando e você vai se sentindo melhor, vai fazendo pequenas mudanças, pequenos hábitos. Tudo isso equaciona uma saúde mais equilibrada. Você fica melhor, pessoal. É isso que eu quero que você tenha esta noção. No nosso programa hoje, nós vamos conversar com vocês sobre neurotransmissores, neuroquímica, os mediadores que nivelam o nosso humor. Você sabia disso? Você sabia que as emoções têm uma fisiologia para acontecer? Não sabia? Né? O pessoal pensa que é só mental. Como que é a raiva? Como que é a mágoa? Como que é a tristeza? De onde ela vem? Como é que ela acontece no corpo? Para você ter uma sensação de mágoa.
para você ter uma sensação de raiva. Isso tudo, pessoal, é mediado por neuroquímica. Existem pequenas substâncias no nosso corpo que fazem esse intercâmbio e promovem as sensações. Se você imagina que as emoções estão no coração, estão no plexo solar, que é na barriga, né? Deu friozinho na barriga, ou estão em qualquer outro lugar, nós vamos dizer, as emoções iniciam-se no cérebro, na mente. Você já parou para pensar? Na mente. Por isso que não somente eu, como tantos comunicadores aqui da rádio, estão sempre frisando que a maneira que você conduz, a maneira que você pensa, a metafísica está aí com o nosso querido amigo Val Capelli. Enfim, a maneira com que você administra, interpreta os fatos, faz com que você tenha saúde ou doença. E hoje eu explico para você que existe sim um neuroquímico que modela as emoções e trabalha a favor do seu corpo ou não. É a psicossomática científica, pessoal. Então, vamos lá para você entender. Você tem um impacto visual, por exemplo, com uma situação de muita alegria, né? Nossa, aconteceu uma coisa inédita. Por exemplo, você ganhou uma promoção, seu filho passou na faculdade, nasceu alguém. Então, você tem uma emoção. De onde nasce essa emoção? Na mente. O cérebro recebe esse estímulo, tem uma região límbica, libera a substância e a substância te dá a sensação e como resultado você tem um comportamento alegre. É assim que funciona. Da mesma maneira, você ficou com raiva porque você foi contrariado. Então, dentro de um psiquismo, nós sabemos que a contrariedade nada mais é do que uma frustração. Você ficou frustrado porque você queria que aquilo acontecesse de uma determinada maneira, do teu jeito, não importando se o jeito era certo ou errado, mas tinha que ser do seu jeito. Então, o fato disso a estar acontecendo significa que você, claro, e não está sendo aceito. A sua ideia não foi aceita, você frustrou. E quando você frustrou, então você ficou com raiva. Então, vamos lá novamente. Você teve um pensamento, né? Que aquilo tinha que ser daquele jeito, como não aconteceu, houve um estímulo, o límbico libera as substâncias, que são os neuroquímicos, e você tem a sensação de raiva e se comporta como uma pessoa raivosa, colérica. E a pergunta do programa de hoje, o tema, vai dizer o seguinte: quem são esses neurotransmissores? Como eles são fabricados? Quem sintetiza eles no seu corpo? Será que muitas depressões, você que está aí, que está deprimido, né, e que acha que ficou deprimido porque brigou com o namorado, ou que acha que ficou deprimido porque quis comprar uma coisa e não conseguiu, ou porque muitas vezes dissolveu um relacionamento, eu questiono, e eu quero que você também comece a questionar-se. Será que é só por isso? Saibam que existe a depressão nutricional, a depressão alimentar. Olha que interessante, depressão alimentar. Ou seja, você não consome os nutrientes responsáveis pela sintetização da serotonina. E a serotonina, você sabe que é o hormônio do bem-estar, é o hormônio da alegria. Então, a pessoa fica triste, desanimada, fica sem vontade. E isto, infelizmente, dentro da medicina ortodoxa, se caracteriza como um quadro depressivo. E a questão é, será que é? Será que não é mais fácil pesquisarmos para saber se está faltando os nutrientes que promovem a síntese desse neurotransmissor e depois que for detectado, corrigir esses nutrientes na dose adequada para você e fazer com que o seu corpo o produza e você saia do quadro? E claro, teve um desafio, desfez um relacionamento, mas você não entra em desespero. Você fica triste, mas você não entra em desespero, não entra em desânimo, não entra em depressão. É assim que é o raciocínio que eu gostaria que vocês começassem a pensar, pessoal. Isso é inovação mental, olhar de uma forma diferente. A mesma coisa a dopamina. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, nós escrevemos numa das matérias da Samadhi, sobre a nutrição, sobre os hormônios do prazer. Qualquer um pode ler isso, você pode acessar o site, pode pedir a revista na farmácia, enfim. De forma que você vá se identificar, você vai olhar e falar, puxa, mas eu sinto isso, mas eu sinto isso. E quantas pessoas ainda, pessoal, posso falar porque
Sou farmacêutica também alopática, academicamente falando, né? Então, quantas e quantas pessoas nós observamos que fazem uso de medicamentos, muitas vezes, né? Indutores químicos, recapturadores de serotonina, e que, na verdade, não é necessário, porque a pessoa está desnutrida, ela não faz o nutriente, ela não produz aquilo. O inteligente é fazer o corpo produzir. Se o corpo não produzir como deveria, aí sim você usa o outro argumento. Mas por que não olharmos para isso? Voltando a falar da dopamina, hormônio da satisfação, pessoal. Às vezes, como eu disse, está faltando ingrediente e você acha que você está insatisfeito com tudo. Está aí muitas vezes até consultando psicólogo, psiquiatra, e não sai do processo, e está insatisfeito com tudo, e não encontra alegria, e papapá. A pergunta é, essa insatisfação, se ela for nutricional, se ela precisa a inserção de aminoácidos, de vitaminas e de minerais para fazer a correção, e se você não fizer, ou seja, você vai estar sempre neste comportamento, que é o comportamento da insatisfação. Então, o meu programa de hoje é chamar a sua atenção. Pessoal, preste atenção, né? Pode ser correções, podem ser ajustes e você pode se sentir melhor. E a pergunta é, como fazer esses ajustes? Como encontrar o que está faltando? Né? Isso tudo eu vou comentar com vocês depois do intervalo, onde também a gente já abre as linhas aqui da Rádio Mundial e já conversa com você. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na Rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0 operadora 11 2097 9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurantum.com.br. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Retornando então, pessoal, aí, como você pode então saber quais são os neurotransmissores que estão faltando? E como fazer essa correção? No nosso trabalho, a ortomolecular é fantástica para isso, porque através do processo de biorressonância, que são equipamentos que eu tenho lá no meu consultório, que não pica, que não fura, não é invasivo, por corrente elétrica, por frequências quânticas, nós procuramos essa frequência no seu corpo, né, através do equipamento, e é detectado se você está em déficit dessa substância ou não. Crianças podem fazer, adultos, idosos, não há faixa etária, né? Nós entendemos que somente a partir de 5 anos de idade que é bem indicado, porque até aí ainda tem muita mistureba, né? Então não dá para diagnosticar muito ao certo. Mas a partir dessa faixa etária, através desse exame de biorressonância dentro da ortomolecular, você detecta, né? Você verifica e a partir daí você vai usar os minerais, os aminoácidos e as vitaminas correspondentes que juntas, né, no mix, elas fabricam, elas são dadas ao seu organismo, ofertado, e o seu organismo sintetiza estas substâncias no seu corpo. E aí nós temos, sim, um equacionamento emocional, pessoal. Eu chamo atenção para isso. Eu já vi pessoas que estavam em crise de pânico, tomando remédio psicótico, remédio para neurose, e quando nós fizemos esse trabalho, foi detectado os ajustes que precisavam ser feitos, nós ajustamos, né, dentro do trabalho da ortomolecular, e a pessoa saiu da crise, pessoal. Não sou eu que estou falando, é a química que está acontecendo. E eu quero chamar a sua atenção. Eu quero falar, pessoal, sai daí, pensa diferente. Olha, tem uma outra maneira de você perceber isso, de você se beneficiar, de você ficar melhor. Para você fazer esse trabalho conosco, você precisa agendar um horário, claro, né? Vamos lá, 2097-9465.
2097-9465. Eu estou te dando o telefone do Grupo Naturalis. Lá você faz o agendamento do seu trabalho, ok? E o trabalho é feito no meu espaço terapêutico, que é o Ser Saudável. Então, no Grupo Naturalis é uma coisa e o Ser Saudável é o nosso espaço terapêutico, onde acontecem os tratamentos, onde acontecem as orientações. Anote o nosso site também, www.comosersaudável.com.br. E falando aqui, antes de atender o telefone que já está na linha, uma pessoa perguntando sobre a serotonina, pessoal. Se pode ser reposta. Pode ser reposta, sim. Inclusive a serotonina, pessoas que têm baixa de serotonina, pessoal, têm muita voracidade para comer doce. Tem muita vontade de comer doce, de qualquer jeito. É aquele camarada que se não tiver o doce refinado, aquele doce industrializado, ele abre a lata de leite condensado, ele consome a lata de leite condensado, ele come colher de açúcar, ele come colher de Nescau, ele bate Nescau com água, quer dizer, de uma forma irracional, mas existe uma dependência neuroquímica, está faltando a serotonina. Você pode, pessoal, para suplementar essa serotonina, entrar no nosso site, na seção das balas, anote aí, www.lojanaturales.com.br www.lojanaturalis.com.br. Está lá, seção das balas, balas que melhoram o humor. Você vai ver balas à base de 5-HTP, que é um nutriente que melhora o nível de serotonina no seu corpo e tantas outras coisas que nós temos lá na loja. Acesse lá, www.lojanaturalis.com.br. E vamos atender essa nossa ouvinte. Vamos lá, boa tarde. Oi, boa tarde, doutora. Olá, falo com quem? É com a Maria José. Oi, Maria José, você fala da onde? Eu falo do Alto da Lapa. Oba, seja bem-vinda, vamos lá. Obrigada, doutora. Será que você pode me ajudar? É assim, eu tô com meu pai doente, ele foi diagnosticado com lúpus. E agora ele tá assim, com uma baixa imunidade terrível, fazendo as necessidades na cama. Oh, meu Deus. Não tá super fraco, tá usando até cadeira de roda já. E assim, o que a gente pode fazer para imunizar uma pessoa nesse estado? Tá bom. Através da alimentação. Vamos lá, vou conversar com você. Pode desligar aí nossos ouvintes. Pessoal, lúpus, uma doença autoimune. O que quer dizer autoimune? O próprio corpo reage contra ele mesmo. É um processo de não aceitação. Não está aceitando alguma coisa em si. Ou seja, eu tenho esses vícios e, meu Deus, esses vícios são terríveis. Não são meus. Eu não aceito isso. Eu quero destruir isso. Então, o corpo, dentro da orla da psicossomática, entende isso. Então, ele começa o processo de autodestruição. Deveria, em termos emocionais, psicológicos, descobrir o que é. E todos nós sabermos, pessoal, todos nós temos virtudes e vícios. Estamos todos aqui para nos burilar. Então, reconhecer que, puxa, isso acontece mesmo, eu fiz, eu ainda não consigo desenvolver isso a contento, é muito interessante, é muito inteligente, porque nisso você abre seu nível de consciência e fica aberto ao novo aprendizado. E, claro, passa rapidinho e você entra no novo aprendizado. Fisicamente, o que pode ser feito? Fortalecer esse sistema imunológico com zinco e com vitamina C. Tá? Zinco e vitamina C são 2 ingredientes fundamentais que melhoram esse processo de imunidade. Esses produtos você pode encontrar na nossa loja. Anote aí, loja www.lojanaturalis.com.br. Se tiver alguma dúvida, tem o telefone lá, tem assessoria farmacêutica constante e você pode comprar isso aí com toda a seguridade possível. E questão alimentar. Tirar o glúten, que o glúten é altamente alergênico e ele sobrecarrega o sistema imunológico. Vocês que tiveram no nosso workshop sobre dieta anti-inflamatória aprenderam o que o glúten faz no organismo, se conscientizaram. Então, ele atrapalha o desenvolvimento imunológico, os lácteos e derivados e os açúcares. Você já removendo isso, você deixa o seu sistema imunológico intacto. Ele estando intacto, a gente fortalece fisicamente e emocionalmente. Vamos lá, mais alguém à linha? Boa tarde. Boa tarde, doutora. Olá, falo com quem? Você fala com a Isabel, doutora. Oi, Isabel. Doutora, foi bem, parece que foi comigo o seu tema de hoje.
eu sou escrava de um animal há 25 anos, você acredita? O que você tem? Então, na época da menopausa, eu fiquei doente e ninguém diagnosticava o que eu tinha, né? Fiquei triste, depressiva, doente, hipocondríaca. Fazia todos os exames, até que aquele tempo não se falava muito em depressão. Descobriu-se uma depressão. Fiquei 20 dias sem comer, 20 dias sem dormir. Me medicaram antigamente tinha que era a união dos dois. Um antidepressivo e um neurolepético. Era a união dos dois que ele chamava Estelapar. Com o passar dos anos, saiu de linha, agora o médico dá um Parnate e meio Estelazine, que é o neurolepético. E assim, doutora, todas as vezes que eu tento me livrar desse remédio, porque a senhora sabe que o mal é difícil de medicar com outras medicações, tem uma série de restrições, e a minha depressão se apresenta assim, quando eu paro com ele. Reclamar, ficar assim reclamando de doença e sem energia, me falta energia. Isso mesmo. Falta energia para mim, eu não consigo ter energia, não consigo, parece que eu não tenho força nem para subir escada mais, e é isso que acontece. Eu queria que se o tratamento molecular podia me ajudar. Tá bom, querida. Vou comentando. Tá. Excelente pergunta. Excelente pergunta. A gente vai elucidá-la aqui pela rádio, tá bom? Tá bom, tá. Vamos lá, tchau. Olá, pessoal, tá vendo? Um caso vivo, não sou eu que tô falando. Venha automaticamente a frequência, a sincronicidade de muitas pessoas, né? A Isabel tá representando um quadro dessas pessoas, mas muitas pessoas, pessoal, estão sofrendo de uma, vamos dizer, de uma sintomatologia chamada depressão. E a ideia da ortomolecular, pelo menos a minha ideia como profissional, que utiliza a ferramenta da ortomolecular, porque se você for fazer ortomolecular com um profissional, com outro profissional, cada um tem uma maneira de trabalhar essas questões. Tem alguns que acham que somente dando vitamina e mineral está resolvido o problema. Eu já penso de forma diferente. Eu acho que isso também é necessário, mas também entender aonde que começou o processo, de que maneira começou o processo. Conhecer a pessoa, entrar no universo que ela habita. Qual é o mundo dela? De repente ficou deprimida porque aconteceu, como no caso da Isabel, um processo hormonal. Teve um desencadear hormonal e um desequilíbrio hormonal que não foi observado, que não foi suplementado nesta fase da mulher. Automaticamente entra nos alopáticos. Quando entra nos alopáticos, pessoal, vejam só, eles até melhoram o quadro, porém, a maior parte de remédios que atuam dentro do psiquismo, da psiquiatria, eles mexem com outros centros nervosos, né? E a pessoa, muitas vezes, começa a desenvolver manias, neuroses, que são efeitos colaterais do remédio. E aí, quem não tem olhos de ver, entende que a pessoa está mais neurótica e dá mais remédio. E aí dá mais intoxicação e ela fica mais neurótica. E é um quadro vicioso. Então, a ideia central da orto é quadricular, através dos exames, quais são os neurotransmissores que estão faltantes, fazer essa suplementação orientada, correr através do exame de oligo-scan, dar as orientações, fazer os acompanhamentos e entender dentro do psiquismo qual foi o disparo. E usar técnicas de PNL para tirar a pessoa daquele quadro energético, vibratório que ela se colocou, pessoal. É assim que funciona o raciocínio. Veja, fica um raciocínio mais linear, mais suave, um raciocínio que leva esperança, que leva valorização e que leva autoestima. Outras informações, pessoal, o programa está finalizando, anote aí, 2097-9465. Site da loja, www.lojanaturalis.com.br. Site da farmácia, www.naturalescurantum.com.br. E esse programa logo mais vai estar no nosso Face. Ou você nos acha pelo YouTube, digitando meu nome, Joeli Pucci, ou Naturalis Curantum. Enfim, inúmeras maneiras de você adquirir essas informações. E claro, pessoal, viver mais saudável e viver muito mais feliz. Até a semana que vem, se Deus quiser.